Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos colocando o nosso cronograma em dia. Os textos que vamos estudar hoje são referentes ao dia 348, o que significa que faltam apenas 18 dias para concluirmos o ano e 17 dias para concluirmos a leitura da Bíblia inteira. Porque o cronograma da leitura bíblica encerra em 365 dias. E o que faremos no último dia do ano? Uma retrospectiva, é claro. Vamos relembrar o que estudamos em cada um dos 66 livros da Bíblia. Claro que de forma muito breve, somente um panorama do que vimos em cada livro para você lembrar de tudo o que Deus te ensinou neste ano. Vamos em frente então, e hoje é só revelação. Nós estamos estudando paralelamente Daniel e Apocalipse, só revelação em ambos os livros, muitas visões, revelações, cercada de muita simbologia, mas fique calmo, porque você não precisa se aprofundar no entendimento dessas visões. A gente sempre vai falar aqui, o que importa é o princípio por trás daquilo, é a mensagem que você precisa trazer para o seu coração. Então, aperte os cintos, vamos começar devagar pelo livro de Salmos. Salmos 145 é o Salmos onde Davi está falando da bondade de Deus e do quanto ele, o povo de Deus, vai celebrar o Senhor e contar de geração em geração os grandes feitos do Senhor. Então, Davi começa o texto de hoje dizendo que todos lembrarão para sempre do Senhor. Lembrarão da bondade de Deus e celebrarão a justiça do Senhor. O Senhor é compassivo e bondoso, diz Davi, e tardio em irar-se. Ele demora para se irar. Veja, ele demora, mas se ira. Ele é longânimo, mas chega o tempo em que Deus se ira e executa a sua justiça, e Davi e o povo de Israel sabiam bem disso, viveram isso. O Senhor é bom para todos, diz Davi, e a sua misericórdia está sobre todos. A criação revela o poder de Deus e a glória é dada a ele. Vamos ao livro do profeta Daniel. É nesse texto que vamos ver o famoso embate da luta de Daniel em oração e que fica detida e depois leva Daniel a um jejum prolongado, está no texto de hoje. O famoso jejum de Daniel de 21 dias, que vamos ver um pouco mais à frente, mas começa hoje este mistério. Daniel agora está vivendo debaixo do reinado do rei Dario, aquele que o mandou para a cova dos leões, mas não queria ter feito isso. Mas Daniel está relatando as visões que ele teve quando ainda era Belsazar o rei. Após a visão dos 4 animais, Daniel agora traz a segunda visão que ele teve, o carneiro e o bode. E como todas as outras visões, também é dada a Daniel a interpretação desta visão. Dessa vez, quem trouxe a interpretação da visão para Daniel foi o anjo Gabriel. Nesse texto de hoje de Daniel tem bastante comparação com o texto que vamos estudar em Apocalipse hoje também. É mais ou menos assim. Daniel está para o Antigo Testamento como João está para o Novo Testamento. Ambos são chamados de amados de Deus. Ambos têm visões futuras. Realmente, Daniel pode ser considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. As visões que Daniel teve no texto de hoje, tanto são para o momento deles ali, daquela época em que ele estava vivendo, para o que viria após o exílio, o que aconteceria com o povo, textos que vêm sendo revelados já que o profeta Jeremias tinha deixado escrito, e Daniel relata isso no texto de hoje, que ele foi buscar os escritos de Jeremias, porque ele sabia que lá Jeremias tinha escrito que o povo dele ficaria 70 anos cativo. Daniel foi buscar a referência e entender o que estava acontecendo, o que os esperava pela frente, para entender toda aquela visão. Então a visão de Daniel tinha a ver sobre a época, o momento ali, sobre as promessas de Deus, o que viria após o exílio, porque Jeremias tinha deixado tudo escrito, mas também tem a ver com tempos futuros, que está lá no Apocalipse.
E essa é a palavra de Deus, perfeita, coesa, riquíssima, sem brecha alguma, sem nenhuma ponta solta. De Gênesis a Apocalipse é uma história única, é o plano perfeito de Deus. Na visão que Gabriel vem interpretar a Daniel, ele já diz diretamente: filho do homem, saiba que esta visão é para o tempo futuro. Mas que tempo futuro? Para o tempo futuro deles ali, do que aconteceria após aquele tempo de exílio, e também algumas coisas para o tempo futuro que nós ainda não vivemos. Se refere aos tempos do fim, disse Gabriel, interpretando a visão para Daniel. Gabriel cita os reinos, os reis da Média, da Pérsia, da Grécia. Isso tudo ele explicando a visão que Daniel teve. Tem ali um carneiro, um bode, chifres. Dá uma lida para a gente não deter tempo aqui explicando o sonho que está totalmente relatado no texto de hoje. E tem tudo a ver com os grandes reinos. Desde sempre, as visões que Daniel teve, vem sempre falando, já em Ezequiel, já vinha sendo dito, sobre os grandes reinados, as grandes potências. O povo de Deus foi subjugado pela Babilônia, mas depois a Babilônia cairia, e são sempre grandes reinados. Poderes que dominam o mundo, achando que o poder está com eles, mas é tudo permissão de Deus, tudo plano de Deus, porque o poder todo está nas mãos de Deus. Daniel diz que após ouvir toda a interpretação da revelação, ele desmaiou, ficou fraco e adoeceu. Daniel ficou de cama. E então Daniel faz uma longa oração que eu te aconselho a ler pausadamente. Está no capítulo 9 de Daniel, uma oração profunda, sincera, honesta, um pedido de perdão verdadeiro vindo de um coração contrito. Daniel pede perdão por ele e pelo seu povo. E era característica de todo profeta clamar a Deus em favor do povo, pedir perdão pelo povo. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar pedindo perdão por todos. É uma oração que está no plural, Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. Este é um princípio, pedir perdão por todos e não somente por você. Daniel, então, fez este papel. Clamou ao Senhor em jejum, em consagração, em pano de saco. Ele se humilhou completamente e fez uma longa oração, reconhecendo diante de Deus todo o pecado que o povo cometeu. Ele viu nos escritos, ele leu a história, ele veio ouvindo que era contada de geração em geração toda a história do povo de Deus. Ele cita Moisés, então ele sabe do que está falando. Ele realmente entendia tudo o que tinha acontecido, todo o pecado que o povo cometeu contra Deus, e ele confessa esses pecados e pede a misericórdia do Senhor. Daniel clama: ó Senhor, ouve esta oração, por amor de ti mesmo, por amor ao teu nome, nos perdoa, nos ajuda. É uma oração extremamente sincera e cheia de dor, de pranto e compaixão. Veja que Daniel não está pedindo só por ele está pedindo pelo seu povo. Daniel era um homem reto, fiel, como já vimos aqui. Ele podia muito bem pensar: eu estou safo diante de Deus, minha vida é reta, Deus já mostrou isso. Mas ele clamava pelo povo de Deus e não somente por ele. Até porque entendemos que mesmo quando somos achados retos e justos diante de Deus, não vem de nós, vem de Deus. É a graça de Deus derramada sobre nós. A natureza do homem é pecaminosa e se vacilarmos, nós caímos. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Claro que Daniel, como um profeta do Senhor, um homem temente a Deus, sabia disso. E, portanto, ele iria sempre permanecer aos pés do Senhor como ele fazia. Enquanto Daniel ainda estava orando, falando com Deus, ele tem uma nova revelação. Gabriel chega novamente diante de Daniel para conversar com ele. E explica para Daniel o que vai acontecer dentro daquele tempo, as 70 semanas. O povo de Deus ia ficar cativo por 70 anos. Daniel explicou que tinha lido isso no livro que o profeta Jeremias deixou escrito. E Gabriel agora vem explicar para o profeta Daniel sobre as 70 semanas. Aí entra as simbologias que Deus usava muito com os profetas. Gabriel fala sobre expiação, sobre perdão de pecados e explica para Daniel tudo o que viria a acontecer. Gabriel explica sobre a aliança do Senhor com o seu povo.
fala que haverá assolações, guerras. Então ele dá um panorama geral para Daniel. Olha, eu vim te explicar para você entender o que está por vir, o que vai acontecer agora e lá para frente. Tem a promessa de Deus, vocês vão ser livres, mas vai acontecer ainda isso, isso e isso. Então, acalma o teu coração, porque Deus está no controle. Gabriel diz que no princípio das súplicas de Daniel, ou seja, assim que Daniel começou a suplicar ao Senhor, Gabriel recebeu a ordem de Deus para ir falar com Daniel. O anjo disse: eu recebi a ordem de vir até você porque você é muito amado. Referência a João, o discípulo amado, que recebeu, assim como Daniel, a grande visão do que estava por vir. Veja que assim que Daniel começou a orar, Deus moveu o reino espiritual. Isso é só para Daniel? Não, é para todo aquele que se coloca diante de Deus. Deus sempre ouve a sua oração e Ele envia a resposta. Às vezes parece que está demorando, mas Ele envia a resposta. E vemos isso acontecer no texto de hoje. O próprio anjo Gabriel diz a Daniel que assim que ele começou a orar, Deus mandou a resposta, mas Gabriel foi detido em uma guerra no reino espiritual e ficou detido ali por um tempo. E sabemos que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, para Daniel pode ter parecido um tempo ainda muito mais longo. Daniel relata uma visão que ele teve de um homem vestido de linho branco e que só ele viu aquilo, e ele tremeu, adoeceu, a carne dele não aguentou, não suportou, e que os homens que estavam com ele não tiveram a visão, mas ainda assim foram tomados de temor e correram. Ele disse que estava chorando por 3 semanas seguidas. Daniel estava entristecido, abatido pelo sofrimento do seu povo, por entender tudo o que o povo tinha feito e pecado. Era comum os profetas lamentarem pelo pecado do povo contra Deus. Daniel, no meio de sua aflição, ouve do anjo Gabriel: não temas, Daniel, pois a tua súplica foi ouvida. E é aí que o anjo diz que ele estava travando uma guerra no reino espiritual. Mas eu vim por causa das tuas súplicas. Deus dá ordem aos seus anjos. E se os anjos tiverem que guerrear no reino espiritual para atender um clamor de um servo do Senhor, ele vai guerrear. E é por isso que sabemos que é Deus quem luta as nossas batalhas. E que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. E o texto de hoje encerra com o anjo Gabriel dizendo ao profeta Daniel que ele, Gabriel, veio para dar entendimento, para esclarecer a Daniel o que iria acontecer ao povo dele, o que Deus faria ao seu povo e o que estaria por vir, para tempos ainda muito distantes. Vamos ver ao que o anjo Gabriel se refere no próximo vídeo. Livro do Apocalipse. Chegamos à última carta. A 7ª igreja a receber a carta é a igreja de Laodiceia. E para esta igreja, o Senhor Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele refere-se a ele como o Amém, aquele que vem desde o princípio, o Alfa e o Ômega. E sobre as obras da igreja, o Senhor diz que conhecia as obras dele e que eles eram mornos. Vocês não são nem quentes, nem frios, são mornos. Melhor era que vocês fossem ou quente ou frio, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E o Senhor fala da arrogância deles e da falta de entendimento, do quanto eles distorciam o que era para eles riqueza, o que era valioso. E olha esse texto. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças de verdade. A riqueza correta, a riqueza que vem de Deus, a riqueza que vem da purificação e da santificação. Roupas brancas para que cubram a tua vergonha. E o recado de Deus, certeiro: eu repreendo e castigo a todo aquele que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o texto maravilhoso: estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei em sua casa, sentarei e ceiarei com ele, e ele comigo. O que Jesus está falando aqui?
É sobre alguém que não foi salvo e Jesus está batendo a porta para ele ser salvo? Não, Jesus estava falando a uma igreja, pessoas que já eram salvas, que já tinham se convertido ao Evangelho. Ainda assim, Jesus está dizendo para eles que está batendo a porta. Se alguém ouvir, e ele vem falando o tempo todo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz, se alguém ouvir a batida da porta, abrir o seu coração, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Veja que importante esse detalhe. É um relacionamento. O Senhor vai ceiar com ele e ele com o Senhor. É uma conversa, é um relacionamento. Jesus está chamando aquela igreja a se relacionar com ele, a realmente tê-lo em seu coração e cear com ele. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao encerrar a última carta, João agora tem uma visão do trono. A visão divina sobre o trono e os 24 anciãos. E há várias especulações sobre o que são os 24, quem são os 24 anciãos. O mais perto do entendimento desse texto é que os 24 anciãos são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então João começa a fazer uma descrição daquele que estava no trono, e a descrição é semelhante à descrição que Ezequiel já deu, que Daniel já deu. E João fala também dos seres viventes, o mesmo que Ezequiel também viu. E é nesse texto que João fala sobre os seres ficarem diante do trono cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E que cada vez que eles diziam Santo, Santo, todos os 24 anciãos se dobravam e tiravam da cabeça a sua coroa e se rendiam ao Senhor, dizendo que o Senhor era digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, e que aquela coroa pertencia ao Senhor. Nesta simbologia mostrada da visão de João, os anciãos estão reconhecendo que a coroa que eles receberam, ao vencedor será dada a coroa. Eles estão ali reconhecendo, quando tiram a coroa, que aquela coroa só chegou a eles por intermédio de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, não haveria vitória, não haveria coroa, não haveria vida eterna. Por isso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e a adoração para sempre, eternamente. A Ele pertence o amém. E se Ele permitir, eu te encontro aqui no próximo vídeo. Até lá!